Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Estaremos dando início a vários áudios referentes a casamento. Louvado seja Deus, como nós, mulheres cristãs, devemos conduzir o nosso casamento na presença do Senhor. E nós estaremos iniciando 10 mandamentos para um casamento feliz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes passamos por algum tipo de prova, de luta, de tempestade, mas se nós tivermos o Senhor como centro de todas as coisas, nós iremos muito bem. Se nós nos guiarmos pela bússola do crente, que é a palavra, todas as coisas poderão ser resolvidas através da nossa oração, através do nosso devocional, através da nossa conversa com o Senhor, porque o Senhor nos dará, louvado seja Deus, o discernimento certo para nós conduzirmos o nosso casamento, amém? Quando um casal passa a conviver debaixo do mesmo teto, a imaginação e os sonhos que antes revestiam seu casamento tão inconscientemente substituído pelas descobertas do defeito um do outro, ou até então desconhecidos ou imprudentemente ignorados. Esses defeitos não são raramente senão tornarem insuportáveis e repulsivos, trazendo consequências desastrosas por não serem mudados nem tolerados, ou ainda pela total ignorância em saber lidar com eles. Então, amados, quando casamos, nós estamos convivendo com uma pessoa totalmente diferente de nós, o oposto, né? Cada indivíduo, ele tem uma personalidade diferente. Uns são mais calmos, outros um pouco mais agitados, uns mais compreensivos, outros não tão compreensivos, e isso num casamento tem que ser balanceado, porque senão, amados, vai de mal a pior. Mas se nós estivermos firmados no Senhor e pedindo para que Ele venha conduzir o nosso casamento, nós teremos casamento abençoado pelo Senhor. Por isso tudo seguem aqui os 10 mandamentos para um casamento feliz, que se forem postos em prática, poderão ajudá-los na construção de uma vida matrimonial equilibrada, estável e feliz, abençoada, que é o desejo de todos nós que nos casamos, né? Primeiro ponto de um casamento feliz é manter o diálogo aberto, né? Este é o nosso primeiro áudio, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Manter o diálogo aberto. Quando há discordância entre os cônjuges, o que não é nada em comum entre pessoas de personalidades diferentes, pois os opostos se atraem. Há duas atitudes que geralmente marcam o seu comportamento, podendo e muito afetar o bom relacionamento do casal. A tendência muito comum de amarrar o burro ou cortar o papo, às vezes por vários dias, fazendo do silêncio o chicote, empregando na tortura do relacionamento, né? Então, as mulheres têm muito disso, né? Muitas vezes, quando acontece alguma situação no nosso casamento, o que nós fazemos em primeiro lugar é ficar de cara fechada, não querermos conversar com nossos esposos, ou então ficarmos total em silêncio, né? Dando o castigo, achando que isso irá resolver algum tipo de situação, né? O tópico B. Ou, dependendo do temperamento do contrariado, soltar a macaca, com uma saraivada de acusações, na maioria das vezes injustas e ofensivas, que sem tomar fôlego são despejadas sobre o cônjuge, não lhe dando a mínima chance de defesa ou argumentação.
A situação alcançará seu nível mais crítico se ambos tiverem o mesmo comportamento, correndo o risco de até mesmo extrapolar as agressões verbais. Muitas vezes, nós mulheres fazemos muito isso, né? Queremos descarregar algumas situações em nossos esposos que muitas vezes não são, aleluia, como devo colocar a palavra, verdadeiras, né? Muitas vezes nós causamos injúrias no momento da discussão e isso acaba causando algum tipo de agressão verbal, independente do casal ser cristão ou não. Mas nós, como mulheres cristãs, devemos vigiar no nosso comportamento. Este mandamento lembra que o diálogo deve ser mantido em segundo o dicionário. Diálogo é conversar e não discutir. Aleluia. Entre duas pessoas, quando apenas um fala, não é diálogo, e sim monólogo. Muitas vezes nós mulheres queremos nos sobressair, falar pelo cotovelo e não damos a oportunidade dos nossos esposos se manifestarem ou se defenderem ou até mesmo argumentarem alguma situação. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando os dois falam ao mesmo tempo, não é diálogo, é briga. Diálogo significa saber e saber ouvir, falar e saber ouvir. Saber falar quando falar, como falar e o que falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Além de saber ouvir e ouvir até mesmo aquilo que não queremos. Aprendam que no diálogo é fundamental a importância respeitar a opinião do outro. A ninguém Deus concede o direito de imergir a individualidade do cônjuge na sua. Cada qual deve ter a sua opinião respeitada pelo outro. Ao considerar esta regra, lembre-se de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Portanto, estejam dispostos a ouvir até mais do que falar. E quando falarem, sigam os conselhos na palavra de Deus. Vamos deixar alguns versículos da palavra do Senhor para que nós possamos nos basear e nos guiarmos quando nós estivermos passando por uma determinada situação dessa. Livro de Salmos, capítulo 4, verso 4, Provérbios 10 e 19, 16 e 21, 25 e 4, 31 e 26, Eclesiastes 3 e 7, louvado seja Deus, Mateus 5 e 37, Zacarias 8 e 16 e 1 Coríntios 13 e 11. Aleluia! Não se esqueçam, nem amarrem o burro, nem soltem a macaca, nem soltem a matraca, mas sim mantenha o diálogo aberto, lembrando-se ainda de que os anjos de Deus estão sempre ao nosso lado, ouvindo tudo o que dissermos. Lembre-se de não espancá-los. Se suas palavras não fizerem mal aos anjos, com certeza não farão mal ao seu cônjuge. Que Deus os ensine a dialogar. Amém? Estamos encerrando esse primeiro áudio. Que as irmãs estejam atentas, louvado seja Deus, aos versículos aqui citados para serem guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Voltaremos amanhã com o nosso segundo áudio em respeito aos 10 mandamentos para um casamento feliz. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?